Bom dia, boa tarde e boa noite. Bom, pessoal, nós vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de fisiologia humana aplicado à gastroenterologia. Esse aqui é o nosso primeiro de 7 conteúdos, tá ok? Ele não necessariamente pode seguir na ordem aí de acordo com o nosso cronograma, mas essa aqui seria a ordem lógica de apresentação. Meu nome é Alex Rafash, eu atuo aqui no Departamento de Ciências Fisiológicas do CCB. Temos um delayzinho aqui na passagem do primeiro slide, pessoal. Depois, na sequência, ele vai tranquilamente. Bom, o que nós vamos abordar aqui hoje? Nós vamos abordar os conceitos gerais sobre os sistemas reguladores das funções do trato gastrointestinal, que eu vou abreviá-lo aqui como TGI, para facilitar aqui a nossa compreensão, tá? Eu gostaria de ressaltar que esse conteúdo aqui ele teve uma contribuição singular aí do professor Eduardo Moreira, que também é daqui do Departamento de Ciências Fisiológicas, a quem eu agradeço bastante então pela contribuição. E esse conteúdo que vocês estão vendo aqui hoje, ele também já foi abordado, né, na nossa aula 1, lá na segunda fase da MED, ok? Aqui nós temos o plano de aula, então apenas para quem tem interesse aí de conferir, né, com o plano. E será abordado basicamente um pouco também aqui da doença do refluxo gastroesofágico e menos dispepsia, embora eu comente rapidamente algo sobre a dispepsia ao final do nosso conteúdo, tá? Eu gostaria de trazer algumas observações para vocês. Primeiramente que esse material aqui ele foi elaborado exclusivamente para suprir parcialmente, né, o conteúdo de fisiologia gastrointestinal do curso de medicina da UFSC, no caso aqui a sexta fase, podendo ser aproveitado eventualmente em outros cursos com código CFS aí para fisiologia, enquanto durar, né, esse sistema de ensino à distância, já vista aí a pandemia do Covid. Pessoal, por favor, tá? Não está autorizada nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor. E por fim, né, o conteúdo ele não visa substituir aí as leituras, ou leitura dos capítulos referentes ao tema, nos respectivos livros texto indicados aí, quando for o caso, no plano de ensino do curso. Tudo bem? Bom, esse conteúdo aqui ele foi baseado em duas literaturas, o capítulo 41 do Fisiologia Médica do Boron e o capítulo 58, 59 e 60 do Aires. Mas, obviamente, pessoal, esse conteúdo aqui ele pode ser perfeitamente sanado por outros livros textos clássicos, como o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton, né? Fisiologia do Rui Cury, Silverthorne, Laura Lee, Fisiologia de Vander, enfim, qualquer um deles tranquilamente aí suporta bem esse conteúdo que nós vamos abordar. Bom, também gostaria de reforçar aí a vocês, né, para que não deixem de checar os livros textos indicados, portanto, aqueles que porventura vocês tenham acesso, o roteiro de estudos dirigidos, que está disponível no Moodle, e os materiais complementares, que eu disponibilizo também para vocês ali no Moodle, ok? Haveria uma possibilidade, pessoal, de eu fragmentar aqui esse vídeo em 5 tópicos, de forma que se formasse aí vídeos curtos, né? Então, a minha sugestão aqui, pode ser que o vídeo ele fique maçante, pesado para vocês, né? Pode durar em torno de 1 hora. Eu sugiro que quando for o caso, quando vocês encontrarem, né, esses alertas aqui, esses slides de transição, que vocês, se for o caso, façam uma pausa, tá? Para retomar então aí o vídeo. Assim a gente fica com apenas um arquivo, tá ok? Bom, antes de mais nada, eu gosto muito, né, de chamar a atenção a vocês aí, que serão futuros clínicos, para terem bastante atenção e carinho aí ao trato gastrointestinal. Essa é uma área que tem pouca quantidade de pessoas, no caso cientistas, pesquisadores, clínicos, especialmente aqueles ligados à academia, que atuam nessa área, né? A gente pode até dizer que, de certa forma, é um sistema negligenciado. Normalmente é um sistema que a gente não dá muita atenção, mas é um sistema fantástico, super completo. Ele envolve aí a contribuição, a participação do sistema nervoso, do sistema endócrino,
E vejam bem, né? Hoje você já tem bastante conhecimento ligando o sistema digestório aos demais sistemas, tá? Cardiovascular, endócrino, neural. Então vejam bem aqui, por exemplo, tomando apenas como exemplo revisões, nos últimos 10, 12 anos, houve um incremento bastante relevante aqui de publicações tratando da temática, por exemplo, associando essas palavras-chave aqui, ó, eixo, cérebro, intestino. Tá? Então percebam que nós temos hoje já bastante entendimento, né, da contribuição do microbioma intestinal associado aí a prejuízos cognitivos ligados à obesidade. Então, os mecanismos desses prejuízos cognitivos já passam por uma integridade aqui ou não, né, da nossa microbiota, da saúde, né, do nosso epitélio intestinal e, obviamente, da nossa dieta, que é quem define aí, basicamente quem somos. Percebam também que nós já temos estudos ligando a homeostase óssea com a microbiota intestinal e inúmeros contextos de saúde mental, né, associado aí à configuração da nossa microbiota. Então percebam aqui que nós temos uma conexão direta, né, desse tubo, digamos assim, com o sistema nervoso central por meio de um sistema nervoso autonômico, no caso aqui o parasimpático. Então não tenham dúvidas, né, de que nós veremos muita conversa daqui para frente, pessoal, ligando, relacionando disfunções gastrointestinais com desfechos neurológicos e desfechos também relacionados ao metabolismo, à parte cardiovascular. Então há uma diversidade de estudos ligando aí a perda, né, da integridade, da saúde intestinal com desfechos cardiometabólicos e até neurológicos, inclusive aí ligando alguma coisa ao Parkinson, ao Alzheimer, tá? Diabetes, obesidade, enfim. Então eu acho que fica aqui o recado para vocês, olhem com carinho para esse sistema, é um sistema que nos define basicamente em quase tudo, haja vista que nós iniciamos por aquilo que nós ingerimos, né? E é esse tubo aqui que processa tudo que nós comemos, tá ok? Bom, então a gente começa aqui com o primeiro tópico, que é a estrutura geral, e olha só que interessante, aqui eu gosto de trazer essa tradução, né? Pode ser que tenha algum pequeno erro aqui de tradução do inglês, mas isso aqui foi escrito por um cirurgião, isso aqui na Grécia, tá? Embora seja italiano, Alessandro Benedetti, ali no finalzinho do ano 1500, mais ou menos, é um período, né, de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E olha só o que nós temos aqui, o que esse cirurgião diz, né? O estômago é mais baixo e tem um lugar oculto no corpo por causa de sua impureza, como se a natureza tivesse poupado as partes principais e tivesse relegado o estômago ou intestinos para mais longe do local da razão e da mente, e o cercasse com o diafragma, a fim de não perturbar a parte racional da mente com sua importunidade. Então veja como que, né, as partes baixas, digamos, órgãos viscerais, eram relegados a praticamente nada, né? Esses membros, no caso aí, o estômago e o intestino, servem os mais altos. Alguns deles inventam a comida em suco, outros a digerem em vários humores, outros expulsam a superabundância. Então eu deixo para vocês um link lá no Moodle, onde vocês poderão ter um pouco mais de informações. Então é muito importante a gente se dar conta que nós nos encontramos no momento do estado da arte em que muito já foi identificado, né, pessoal? Então imaginem como que era na antiguidade, na Idade Média aí, né, a compreensão dos fenômenos da natureza humana, porque você não tinha acesso, você não tinha ferramentas e você não tinha métodos para investigação, de forma que hoje a gente já tem informação muito mais clara. E isso, bom, há pouco tempo atrás de nós, né? Então, digamos, há 500 anos atrás, aí, basicamente, não se tinha compreensão sequer aí, da contribuição destes órgãos. Pois bem, basicamente o trato gastrointestinal, o TGI, né? Ele consiste de um tubo oco, e glândulas acessórias, né? Então temos as glândulas salivares, o pâncreas e o intestino.
e uma glândula aqui de armazenagem aqui, a vesícula biliar. E esse tubo ele é delimitado por esfíncteres. Então, esfíncter esofágico superior, inferior, esfíncter pilórico, esfíncter iliocecal e os esfíncteres anais interno e externo. Esses esfíncteres eles definem segmentos, delimitam segmentos que permitem que cada um deles atue com uma propriedade particular. Enquanto o esôfago, por exemplo, está relacionado apenas ao processo de propagação do alimento que foi recém-mastigado, então processo de deglutição, o estômago ele atua como um sítio de armazenamento, de processamento inicial, enquanto o intestino fará de fato aí a digestão completa, enzimática e os processos absortivos, enquanto o intestino grosso lidará aí apenas com os remanescentes, a formação do bolo fecal e o ânus, aí, o reto, atuando no processo defecatório. Tá? Todos esses segmentos eles conseguem atuar com certa particularidade, graças também aí à presença destes esfíncteres. Bom, muito bem. O trato gastrointestinal, o TGI, ele basicamente ele nos dá a condição de digerir para que possamos absorver os alimentos. Né? Então, é inegável que nós só somos o que somos porque somos organismos vivos, que dependemos de energia. Esse componente energético ele está presente na forma dos substratos energéticos, que são os alimentos, os macroalimentos, né? E uma vez que nós ingerimos esses alimentos, nós precisamos processá-los ao ponto em que tenhamos aí as moléculas disponíveis para absorção. Então, ao final, a gente precisa aí da glicose, dos aminoácidos e dos ácidos graxos, né? São os macronutrientes aí principais. E tudo isso ocorre por meio de uma sincronização entre a motilidade, entre os processos secretórios, que contêm aí os componentes enzimáticos, que permitem, portanto, a digestão, e os processos absortivos. Então perceba, né? A gente não teria nenhuma capacidade de promover um processo digestivo se a gente não sincronizasse as ondas contráteis, né? Os períodos de deslocamento. Então percebam, o esôfago não é uma estrutura especializada nem em digestão, nem em absorção. Portanto, aqui a ideia é deslocamento. Então a motilidade aqui tem uma contribuição bastante importante. A motilidade ela é importante aqui no estômago para a trituração, mas ela já tem uma forma de atuação distinta da motilidade que a gente observa no esôfago. Né? Já no intestino delgado, se a gente tivesse ondas peristálticas aqui muito pronunciadas, nós não teríamos chances aí de permitir, por exemplo, que as enzimas digestivas atuassem sobre os nutrientes, sobre os alimentos, de tal forma que nós não teríamos uma eficiência absortiva. Sabendo dessa estratégia aqui, se reside, por exemplo, as cirurgias bariátricas, onde você diminui tanto o tamanho do estômago como a capacidade absortiva, fazendo um desvio, por exemplo, né? Na bariátrica em Y de Roux, por exemplo. Então percebam, essa sincronia entre a motilidade, o processo digestivo que vem junto com as secreções, né? E os processos absortivos, eles nos permitem, portanto, então, obter dos alimentos as moléculas necessárias para que a gente consiga fazer aí a oxidação desses substratos ou a estocagem desses substratos. Aqui é interessante a gente perceber que somente olhando para esses componentes, a gente tem uma série de diarreias. Você pode ter a diarreia motora associada a um excesso de motilidade intestinal. Você pode ter uma diarreia secretória, né? Por exemplo, aí na diarreia associada à infecção por cólera, a infecção alimentar, onde você tem um excesso de secreção de fluido e com isso você gera um aumento de motilidade e a diarreia. Você pode ter diarreias associadas a processos digestivos incompletos, como na intolerância à lactose, que você não consegue fazer a clivagem da lactose. E você pode ter também uma diarreia associada à má absorção, uma eventual inflamação, uma lesão da mucosa intestinal, compromete a eficiência absortiva, retém soluto, isso tem um gradiente osmótico forte, né? E com isso você pode ter aí uma diarreia. Então percebam como é importante, né?
a gente trabalhar com essa sincronia entre processos motores, digestivos e absortivos. Tá ok? Bom, do que é composta então a parede do trato gastrointestinal? Isso já foi visto com bastante propriedade nas aulas de anatomia e histologia, mas vamos reforçar aqui. Ó. Nós temos na mucosa, que é a porção mais luminal, nós temos um epitélio, composto aí pelas nossas células epiteliais, basicamente, né? Outros tipos celulares que já veremos, tecido conjuntivo frouxo, bastante vaso sanguíneo num nível mais microscópico, né? Capilar. Temos também a camada muscular da mucosa. Essa musculatura lisa aqui ela ajuda a definir as pregas e as vilosidades, a conformação, né, dessas pregas. À medida que a gente avança para a submucosa, bastante tecido conjuntivo frouxo e bastante vasos, né, de maior calibre aqui, arteríolas e vênulas. Temos também aqui a origem das glândulas na submucosa, que drenam para o lume intestinal. E aqui na submucosa a gente tem um complexo também de neurônios bastante abundante, que é o nosso chamado plexo de neurônios submucoso, que será bastante trabalhado aqui hoje. Nós temos também a muscular externa, que é composta por um feixe de fibras circulares, que quando ativada ela diminui o lúmen, né? Ela diminui o diâmetro desse tubo. E temos as fibras longitudinais, que quando acionadas, elas encurtam o comprimento desse tubo. Essa é a nossa chamada muscular externa, que também é bastante vascularizada e tem um complexo aqui de neurônios bastante abundante também, que é o nosso plexo mioentérico. A gente, por fim, tem a camada serosa, né? Que faz o revestimento aí, então, desse tubo. Bom, pessoal, quando a gente olha para a estrutura do intestino, por exemplo, estômago, a gente observa lá nas peças anatômicas, a olho nu, essas dobraduras aqui, que são as chamadas pregas ou pregas circulares. Tá? Bom, isso aqui é o que a gente consegue ter acesso a olho nu. E aí o que a gente observa? Se a gente fizer um corte nessas pregas aqui, a gente observa então a nossa camada mucosa, a nossa submucosa e a muscular externa. E se a gente fizer um recorte, uma ampliação maior aqui ainda, o que a gente nota então? Sobre a mucosa, né, formando a mucosa, a gente tem a nossa camada epitelial, e essas células epiteliais, os enterócitos, se forem intestino delgado ou colonócitos, né, no intestino grosso, mas especialmente os enterócitos, olha só, eles possuem as microvilosidades. Então, cada célula está repleta de evaginações, e essas evaginações aumentam em muito a área de superfície que entra em contato aí, tá ok? Com esse quimo. Isso será de vital importância aí quando a gente for trabalhar os nossos conteúdos de digestão e absorção dos nutrientes, tá ok? Bom, sobre cada vílula a gente tem uma rede aqui de vasos, né? E vasos quelíferos também, ou lactíferos, que são o nosso sistema linfático. E é importante a gente observar que quando a gente lida com o intestino delgado, especialmente, a gente vai encontrar bastante vilosidades. Tá? Percebam que as vilosidades não são as pregas é o que nós encontramos. Aí sobre as pregas nós temos as vilosidades, que estão aqui. E compondo as vilosidades, temos as células epiteliais com as microvilosidades. Tá ok? Enquanto nós observamos bastante vilosidade no intestino delgado, a gente encontra bastante invaginações, né? Seriam as glândulas do intestino grosso, que têm as mesmas estruturas que o intestino delgado, exceto aqui as evaginações, né? Eles têm as invaginações, onde a gente tem basicamente a secreção de fluido líquido, muco, e menos especializações aí relacionadas a processos absortivos. Bom, olhando aqui para essa estrutura, né, que seria um corte aqui do intestino grosso, essa distribuição de células ela varia pouco ao longo do tubo, e basicamente o que a gente tem são as células especializadas em absorção. Então aqui são as nossas células colunares, né, os enterócitos no intestino delgado ou colonócitos no intestino grosso. Aqui no intestino grosso, por exemplo, há uma abundância muito grande de células caliciformes, especializadas na secreção de muco.
e vamos encontrar aí diversos tipos de células enteroendócrinas, que são células que produzem então hormônios que serão secretados na circulação, né? E temos células progenitoras indiferenciadas que dão base aí à reposição desse epitélio, que é reposto aí basicamente a cada 2 dias, tá? Aqui no intestino delgado percebam que as mesmas configurações celulares estarão presentes. Então, as células absortivas, as caliciformes, as enteroendócrinas, e aqui ainda tem a célula de Panet, né, que é uma denominação aqui para um tipo celular especializado em fagocitose. E falando em fagocitose, é importante destacar que, sob as vilosidades, a gente tem muita célula imunológica, né? Linfócitos B, T, plasmócitos, macrófagos, mastócitos, eosinófilos. Inclusive aqui, ó, um tipo de linfócito infiltrado, ó, entre o epitélio. Por quê? Aqui é a nossa porta de entrada, né, pessoal? Então imagine que a gente tem mais de 150 metros quadrados, aí, uma quadra de tênis, em contato com o ambiente externo. Então, tudo que a gente ingere entra em contato com essa superfície, a gente tem apenas uma barreira, aqui composta por uma camada simples, né, de epitélio. Então, portanto, a gente tem que ter um conjunto celular aqui imunológico muito bem estabelecido para lidar com qualquer eventual patógeno e definir aqui a nossa tolerância imunológica, que é um ponto que a gente abordará um pouquinho mais daqui para frente. Bom, então, agora a gente pode tentar começar a construir como é que esse TGI ele é modulado, né? Quem é que chega até ele e diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, vamos abordar um pouco aqui o conceito de sinalização neurócrina, endócrina, parácrina e justácrina. Bom, o que é importante a gente notar? Que existe uma fase entre o jejum e a fase prandial, então a interdigestiva, né? Então entre os processos digestivos e no processo digestivo propriamente dito, que seria a fase prandial, a gente vê uma alteração de padrão de atividade. Enquanto aqui o intestino ele reside, né, com as suas funções mínimas, aqui no processo, na fase prandial, no período da alimentação, a gente vai ter uma mudança bastante acentuada aí, da atividade do TGI. Portanto, ele vai requerer aí contribuições neurais e humorais nessa regulação. Bom, quando a gente fala em via neurócrina, então eu vou mostrar aqui do lado esquerdo e trazer aqui para esse esquema do lado direito, onde a gente está vendo uma célula parietal que reside aí na mucosa gástrica, especializada em secreção de ácido clorídrico. Então perceba que quando eu tenho um ligante, uma molécula que ela é sintetizada e secretada por um neurônio, mas atua em um outro tipo celular, a gente chama isso aqui de sinalização neurócrina. E é muito comum a gente ver terminações aqui, né, de neurônios do sistema nervoso entérico que secretam neurotransmissores que interagem com receptores específicos e poderão aí modular respostas. Então eu posso ter tanto uma terminação nervosa que um neurônio secretando acetilcolina, que atua num receptor muscarínico e reforça a secreção de ácido clorídrico. Essa é uma via neurócrina, então um ligante de um neurônio para um tipo celular diferente, como nós temos aqui também. Então qualquer neurotransmissor ou peptídeo neural que deixa o neurônio e interage com outro tipo celular, isso aqui a gente chama de sinalização neurócrina, tá? Quando a gente fala em via endócrina, a gente está lidando com um ligante que se difunde pela corrente sanguínea, com origem em um tipo celular que atua em outro tipo celular, que pode estar distante aí, tá? Então vejam bem, qualquer ligante disponível na circulação que se difunda aqui nessa mucosa e interaja com o receptor, ele poderá ter aí o seu efeito desencadeado. Então aqui a gente tem o receptor CCK2 para a colecistocilina, mas que responde à gastrina e reforça aí a secreção de ácido clorídrico. E a gente tem também a via parácrina, né? A via parácrina é interessante porque é quando você tem um tipo celular que produz um ligante que atua aos arredores, tá? Nesse mesmo microambiente, seja difundido aí por um capilar que passe pelo microambiente aqui, pelas adjacências, ou seja por meio da difusão intersticial. A gente tem um exemplo aqui, né, de um composto
que pode ser produzido por um tipo celular que está presente na mucosa. Então vocês percebam que esse composto desculpa aqui, tá? Está presente na mucosa aqui uma célula enterocromáfin, ou semelhante à célula enterocromáfin. É a célula especializada em produção de histamina. Essa histamina ela se difunde pelo interstício e, encontrando um receptor para este ligante, ela exercerá a sua função. Então percebam que essa célula parietal ela responde tanto a um estímulo neurócrino, por meio da acetilcolina interagindo com o receptor muscarínico, a um ligante endócrino, né, oriundo aqui da secreção da célula G, que secreta a gastrina difundida aqui, ela atua em receptor CCK2, e nós temos aqui a histamina secretada por uma célula que pode ter sido ativada, por exemplo, por um componente neurócrino ou um componente endócrino, e a sua secreção ela atua de forma parácrina, né, numa célula aí adjacente. Nesse caso, nós temos, portanto, o efeito parácrino, endócrino e neurócrino atuando de forma sinérgica aqui para a secreção aí de ácido clorídrico. Ok, pessoal? Então percebam como que o trato gastrointestinal ele é sujeito aí a ligantes que vêm de diversas fontes, tá ok? Bom, nós temos aqui alguns mediadores hormonais e parácrinos que a gente não vai estudar em detalhes aqui hoje, mas são nomes que vocês verão com bastante frequência aí nos nossos próximos encontros, como a gastrina, colecistocinina, secretina, o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose, o peptídeo YY e os peptídeos aí similares ao glucagon 1 e 2, tá? Cada um aí com uma ação particular. Pois bem, ainda tratando, né, de tipos celulares e contribuições aí sobre a modulação do TGI, é importante a gente falar um pouquinho da regulação justácrina, né? A regulação justácrina é aquela mediada célula a célula. Então, as células fagocíticas, por exemplo, um macrófago, ele pode interagir com um linfócito e esse contato, né, célula a célula, ele define então a chamada sinalização justácrina entre uma célula dendrítica e um linfócito T, por exemplo, tá ok? O que é importante a gente reforçar aqui, pessoal? A abundância aqui de células imunológicas no trato gastrointestinal ela é equivalente à densidade de células imunológicas no restante do corpo. Então o TGI ele tem só para ele, né, uma quantidade de células imunológicas equivalente ao que tem para o restante do organismo, dada a importância dessa, digamos, desse batalhão celular aqui que deve estar disponível de prontidão para reconhecer qualquer antígeno que seja oriundo de algum micro-organismo patogênico, né, bactérias, protozoários e vírus. Isso então nos ajuda a montar respostas imunológicas apropriadas imediatamente, seja utilizando apenas a nossa defesa inata ou até montando uma resposta adquirida aí, né, mais humoral. Bom, é importante ressaltar também que essas células imunológicas elas nos dão tolerância imunológica, né? Obviamente, nós nos expomos a uma quantidade de antígenos extraordinária assim que a gente nasce. Então, a gente vai desenvolvendo uma tolerância imunológica que, em alguns casos, ela é prejudicada. Então, por exemplo, aqui nós temos a doença celíaca, que é uma resposta alérgica à gliadina, que é um componente do glúten, vindo aí da farinha de trigo. Isso resulta no encurtamento das vilosidades e uma redução da superfície absortiva, né? Então isso pode comprometer, aí, digamos, também processos absortivos. O tratamento, basicamente, se baseia na retirada aí da farinha de trigo na dieta, né? Do glúten aí, tá? A gente tem também a doença inflamatória do intestino, que é bem conhecida como a colite ulcerativa ou a doença de Crohn. Nesse caso, a gente tem uma hiperatividade aí e uma abundância de linfócitos T e macrófagos, que resultam numa inflamação do intestino, pode ser em segmentos distintos do intestino, não necessariamente ao longo de todo o intestino, e normalmente a remoção se dá de forma cirúrgica, e mesmo com a remoção pode ter aí um retorno, né, dessa doença inflamatória. Então, para que vocês tenham aí apenas 2 exemplos de alterações que podem ocorrer aí relacionadas a essa tolerância imunológica. Tudo bem? Bom,
Vamos retomar aqui o que nós já vimos lá na segunda fase com relação à inervação extrínseca e intrínseca do trato gastrointestinal. Pessoal, o intestino ele é inervado por conjuntos de nervos, né, oriundos aí do sistema parasimpático, que é o crânio sacral, e o tórax lombar, que é a nossa rede aí de nervos simpáticos. Bom, muito bem. A gente tem também, como eu já disse para vocês, um plexo de neurônios aqui entre as fibras musculares, na muscular externa, que é o plexo meentérico, e o plexo submucoso. Então, essas fibras autonômicas, elas formam sinapse com essas fibras, com esses neurônios do sistema nervoso entérico, né? Quando a gente se refere ao sistema intrínseco, é a nossa quantidade de neurônios que estão dispostos aqui ao longo da parede do trato, e extrínseco é o que vem de fora, né, do nosso TGI, tá ok? Bom, o que vale a pena a gente relembrar aqui? Na inervação parasimpática, né, a gente tem o nervo vago e o par de nervo vago atuando sobre o esôfago, desde o seu primeiro terço, até essa dobradura aqui, mais ou menos, com uma pequena variação entre indivíduos, do cólon transverso para o cólon descendente. Já os nervos pélvicos, eles atuam a partir dessa dobradura aqui e vão aí até o reto, né? Muito bem. A origem aqui dos nervos se dá na coluna espinhal, no caso dos pélvicos, ou no núcleo dorsal do vago, lá no bulbo, no caso dos nervos vagos. O que é importante a gente reforçar? Esse complexo de nervos aqui, ele tem só uma fibra, é a fibra pré-ganglionar, tá? Essas fibras pré-ganglionares, elas são longas e elas incidem, né, como eu comentei, sobre o sistema nervoso entérico. E o neurotransmissor aqui é colinérgico, certo? Acetilcolina. Bom, quando a gente vai para a inervação simpática, a gente tem então os corpos celulares situados na medula espinhal e fibras nervosas que terminam nos gânglios paravertebrais, então aqui, né, nesse ponto e nesse ponto. E pessoal, o que a gente observa aqui? Nós temos 3 gânglios, que deles emanam os nervos simpáticos, que vão atuar no trato gastrointestinal, começando então com, desculpa aqui, né? Ainda tem aqui na atuação do esôfago o gânglio cervical superior, e dessa parte baixa do esôfago até o restante aqui do intestino grosso, a gente tem o gânglio celíaco, o mesentérico superior e o mesentérico inferior. Agora é importante a gente ressaltar que nós temos fibras pré-ganglionares mais curtas, com o neurotransmissor aqui colinérgico, né, acetilcolina, e fibras pós-ganglionares longas, que incidem aí sobre o TGI e diretamente também sobre a parede aí de vasos sanguíneos, algo que o parasimpático não faz, né? Aqui o neurotransmissor que atua no circuito simpático é a noradrenalina, termo mais britânico, né? Ou norepinefrina aí, que é o equivalente para o uso mais norte-americano. E esse circuito extrínseco, ele tem, obviamente, aí, por suposto, fibras aferentes, fibras sensoriais, tá? Então, no mesmo nervo, a gente tem as fibras aferentes e as fibras eferentes, sensoriais e motoras. E isso é importante porque a gente consegue, a partir então desse contexto, estar sempre aí detectando, por exemplo, conteúdos luminais, como acidez, presença de nutrientes, osmolaridade, grau de estiramento, né, de contração muscular. Tudo isso aqui permite que nós tenhamos respostas efetoras apropriadas para cada condição aí particular. Tá joia? Então, nesse exemplo aqui, se vocês olharem, à medida que você tem distensão gástrica, eu tenho mecanorreceptores que, por meio de fibras aferentes vagais, fazem uma sinapse no núcleo dorsal do vago e retornam aí com uma resposta motora, no caso aí não colinérgica, né? Normalmente inibitória, que a gente vai ver aí, pode ser fibras nitrérgicas e vipérgicas, promovendo um relaxamento dessa musculatura gástrica, de tal forma que permita maior enchimento gástrico sem aumento de pressão intragástrica, tá? E esse circuito aqui, ele pode atuar em diversos segmentos, como por exemplo o reflexo gastrocólico. Quando você tem distensão gástrica, proporcionando aí aumento de motilidade colônica, tá?
sensação de necessidade de evacuação, por exemplo. Tudo isso se dá por meio de respostas vago-vagais, né? Quando vai lá para a colônica, pode ser vago-pélvica. Você tem aí a contribuição dos nervos pélvicos. Bom, muito bem. Aqui, pessoal, é só para a gente reforçar, então, o sistema nervoso intrínseco, que é o nosso sistema nervoso entérico, ok? Então, nós temos um conjunto de neurônios na submucosa, um conjunto intramuscular externo, que nós chamamos de plexo mioentérico ou plexo submucoso. Isso a gente já viu bem aí na segunda fase, né? E esse sistema nervoso entérico ele tem um circuito composto por neurônios sensoriais, pode ser mecano, químio, né? Nociceptivos. Essas fibras aferentes sensoriais, elas compõem o primeiro elemento do nosso circuito. Elas podem trafegar para fora do TGI ou podem circular somente aqui no TGI, propriamente dito, por meio de interação com interneurônios, que pode ter conversas cruzadas com neurônios motores do plexo submucoso e do plexo mioentérico, tá? E vice-versa, daqui para cá, de tal forma que nós tenhamos respostas efetoras que envolvem tanto a alteração do tônus contrátil quanto da nossa atividade secretória, ok? Esse sistema nervoso entérico ele tem uma densidade de neurônios equivalente a uma medula espinhal, em torno de 100 milhões de neurônios. E vale lembrar que a gente tem as células gliais aqui, tá, pessoal? Que varia entre 1,5 vezes a 6,5 vezes mais células gliais do que neurônios. São células aí de suporte e neuroproteção. Ok? Essas células, portanto, aqui neurais, elas atuam, como eu disse para vocês, em componentes contráteis, secretórios e até mesmo aí sobre a contração ou tônus vascular. Tudo bem? Lembrando que eles podem atuar de forma independente aos estímulos extrínsecos, que é um circuito chamado de alça curta ou local. E é um exemplo interessante pensar na paraplegia ou tetraplegia. Se você tem a perda, aí, por exemplo, da contribuição dos nervos pélvicos, você continua efetuando a defecação, né, por meio, aí, por exemplo, da integridade desse circuito de alça curta aqui local. Bom, de forma geral, um resumo dessa inervação, a gente tem então o TGI, composto pelo sistema nervoso entérico, por meio dos plexos mioentérico e submucosa, e fora ele a gente tem o autonômico parasimpático, com apenas fibras pré-ganglionares crânio-sacrais, por meio do nervo vago e pélvico, neurotransmissora acetilcolina, enquanto a influência do simpático vem por fibras pós-ganglionares, intermediação da noradrenalina, pode ir também direto sobre os vasos, a partir da nossa cadeia paravertebral e dos gânglios, né, viscerais. Enquanto as fibras pré-ganglionares têm a acetilcolina como neurotransmissor. Esses neurônios conversam entre si e, em conjunto, modulam o tônus contrátil de músculo liso, a atividade glandular, de células endócrinas e o tônus aí de vasos sanguíneos, tá? Frente a um determinado estímulo luminal, a gente pode ter uma resposta que independa desse circuito de alça longa, pode ficar somente aqui num circuito curto, né, envolvendo neurônio sensorial, interneurônio e neurônios efetores. Podem vir contribuições extrínsecas por meio aí da modulação parasimpática e simpática e central também, né? Se vocês pegarem a fase cefálica, quando a gente vê um alimento, quando a gente cheira num alimento, sente um sabor ali, ou imagina um alimento, só isso já nos faz salivar e preparar todo o trato aí gastrointestinal para o início aí dos processos digestivos absortivos, tá? Então, basicamente, esses são os nossos componentes neurais. Bom, aqui na sexta fase, nos é solicitado para abordar um pouquinho mais a motilidade gástrica, tá ok? O que eu posso dizer para não nos alongarmos demasiadamente é que existe um primeiro reflexo interessante e importante aqui, que é o seguinte: quando a gente inicia a deglutição, que é um evento que dura aí alguns segundos, né? Antes do nosso alimento atingir a porção distal do esôfago, você já tem um relaxamento do esfíncter esofágico inferior, associado também a um relaxamento do estômago.
Então, com isso, o conteúdo deglutido por meio do esôfago, ele encontra a mínima resistência pelo esfíncter esofagiano, ali na porção cárdia do estômago, né, na transição, e encontra um estômago relaxado. Tá? Isso tudo é um reflexo vago-vagal. Tá joia? Agora, envolvendo fibras com neurotransmissores distintos, como eu disse para vocês, a contração ela é modulada por fibras colinérgicas, acetilcolina, enquanto que o relaxamento ele é mediado por fibras nitrérgicas, óxido nítrico, e vipérgicas, que é o VIP, né? Peptídeo intestinal vasoativo, que é inibitório para contração. Tá ok, pessoal? Com isso, então, uma vez que você tenha a finalização da deglutição, imediatamente esse tônus contrátil aqui do esfíncter esofagiano inferior ele é retomado, tá? Evitando o refluxo gastroesofágico. Olha só como é importante esse evento. Se vocês imaginarem um indivíduo com a integridade do nervo vago, você consegue acomodar 1 litro, até 1,5 litro de solução de alimento, sem que você tenha uma variação grande na pressão intragástrica. Tá? Então você pode acomodar um volume grande de alimentos sem ter alteração da pressão intragástrica. Já se você trabalha com um indivíduo vagotomizado, onde você tem uma secção dos nervos vagos, o que você observa, à medida que o estômago ele vai recebendo, né, um volume, ele vai tendo um aumento de pressão, porque você perde esse relaxamento receptivo. Tá? Então, antes se tratava muito as gastrites com vagotomia. E isso hoje não se faz mais, porque você tirava o componente neurócrino, que estimula a secreção ácida do estômago, mas você perdia uma boa contribuição aí das alças de retroalimentação vago-vagal. Tá? Então esse é um evento hoje utilizado em último caso. Pois bem, falando um pouquinho do estômago, né? Tem a porção cárdia, o fundo, o corpo propriamente dito. Temos aqui a porção antral e o piloro e a nossa transição entre estômago e duodeno, com o bulbo duodenal, a porção terminal do antro e o esfíncter pilórico. Né? O que é importante a gente reforçar, pessoal? As camadas musculares aqui na porção superior do corpo e do fundo é constituída por duas disposições de fibras longitudinais e circulares, como vocês já viram. É constituído de uma parede mais delgada, mas dessa parte medial para distal, entra uma terceira camada, que é o músculo oblíquo. Então você tem uma camada mais espessa de musculatura na parte medial para final do corpo e do antro, né, gástrico, que forma uma capacidade de peristalse aqui bastante forte. E não sei se vocês se lembram de um vídeo que a gente avaliou na segunda fase, mostrando aí essas peristalses a partir de uma endoscopia. O fundo ele atua mais como um reservatório. Ele tem pouca função propulsora aqui, tá? Você pode ter camadas de gordura que ficam mais depositadas no fundo, pode ter gás, enfim, ele atua mais como um reservatório. Já a porção do corpo, especialmente do antro, você tem peristalses aqui bastante acentuadas que fazem a mistura e a trituração aqui desse alimento recém-deglutido. Ok? Então tem uma contribuição bastante grande aqui na mistura das secreções gástricas com o alimento advindo ali da deglutição. Então aqui, como eu comentei para vocês, a gente tem um exemplo, né, dessas ondas peristálticas que à medida que encontram o esfíncter contraído, você tem a retropulsão, né? Então fica fazendo a mistura desse conteúdo, desse quimo gástrico. Como eu disse, o fundo normalmente ele não precisa estar repleto, né, de alimento. E pequenos volumes são ejetados nesse bulbo duodenal aqui. Basicamente líquido e frações sólidas com partículas menores do que 2 milímetros aí de diâmetro ou extensão são ejetados aqui nessa fase. Tá? O que é interessante a gente relembrar? Lá na segunda fase a gente fala um pouco da ritmicidade contrátil ao longo do trato gastrointestinal. É definido
por células marca-passo, que são as células de Carral. Essas células de Carral, elas são células autodespolarizáveis, rítmicas, né? Que atuam definindo um tônus contrátil e as chamadas ondas lentas. Sobre essas ondas lentas, se você tiver um neurotransmissor ou um hormônio que reforça o influxo de cálcio, você vai ter a despolarização da fibra e a contração propriamente dita, tá? Essas células de Carral, elas começam a ter uma relevância bastante grande a partir da porção média aqui do estômago, tá ok? Definindo um ritmo de contrações que é em torno de 3 ondas peristálticas por minuto nessa fase prandial. Haja vista também aí a contribuição da acetilcolina por uma via neurócrina e da gastrina por uma via endócrina. O que deixa a cavidade gástrica mais prontamente, né? Então percebam que a gente tem, ao longo do tempo, uma quantidade remanescente de líquido muito menor do que a quantidade remanescente, por exemplo, de um alimento gorduroso. Então perceba que depois de 10 minutos da ingestão de uma solução líquida, a gente já tem aí menos de 25% dela ainda presente no estômago, enquanto você pode ter em torno de 70% daquele, digamos, composto gorduroso, né, no estômago. Vocês já verão por quê. E uma solução ácida, por exemplo, ela tem uma resposta intermediária aqui. A questão é que tanto o ácido quanto a gordura presente aqui no duodeno, pessoal, vai montar respostas de retroalimentação incidindo em menor atividade gástrica, em menor esvaziamento, porque o ácido aqui ele pode comprometer processos digestivos no duodeno, que requer um pH mais básico, né? E, portanto, soluções ácidas elas devem ser expelidas em menor velocidade, assim como a gordura. Então, tanto o ácido quanto a gordura que vem do estômago atua como retroalimentadores para a redução do esvaziamento gástrico. Por isso que vocês veem, né, essa lentificação maior aqui. A gente pode chegar a ficar com um alimento no estômago sem iniciar o seu processo de esvaziamento por mais de 1 hora, né? E isso pode durar até 6 horas, dependendo aí de um alimento rico em gordura. Tá ok? Algo equivalente para uma ingestão apenas de líquido em relação a uma ingestão de sólidos. Tá ok? Bom, como eu comentei com vocês, à medida que você tem então essas peristalses, essa ejeção de pequenos volumes de conteúdo gástrico, à medida que esse conteúdo gástrico ele está disponível no duodeno, inicia-se os processos digestivos, com contribuição bastante grande das secreções pancreáticas e hepática. E à medida que você tem substâncias aqui no duodeno, dependendo da configuração, seja grande volume, ou um baixo pH, ou presença de lipídios ou aminoácidos, nós temos respostas de retroalimentação que diminuem o esvaziamento gástrico de forma que você tenha condições, tempo suficiente para que as ações digestivas e absortivas ocorram com propriedade aqui no intestino delgado. E mais uma vez, né, isso são reflexos vago-vagais e a contribuição de hormônios, como por exemplo a colecistocinina e a secretina, que já são hormônios mais predominantemente duodenais, que atuam fazendo uma retroalimentação aqui no intestino. Bom, olha só como, né, a fisiologia ela é perfeita aqui. Se você tem um esvaziamento gástrico muito acentuado, você tem a chegada de solução ácida no duodeno. Isso pode resultar em úlcera duodenal. E se você tem um esfíncter pilórico aqui frágil, você tem muito refluxo duodenal, que é básico. E um pH mais básico no estômago favorece a manutenção de bactérias aqui como H. pylori. E você pode ter aí ulceração gástrica. Então deve ter uma sincronia perfeita aqui entre esses dois compartimentos. Em linhas gerais, a gente pode dizer o seguinte, né, que o revestimento do TGI ele é composto por camadas, mucosa, submucosa e muscular. Há 3 mecanismos de controle principais, o hormonal, parácrino e neural, no caso neurócrino. A inervação ela é formada por nervos extrínsecos, parasimpático e simpático, o sistema nervoso entérico, que interagem entre si. Quando há uma refeição
quando uma refeição está em diferentes regiões do trato, os mecanismos sensitivos detectam a presença dos nutrientes e preparam respostas fisiológicas adequadas para cada região. Tudo isso é mediado por ligantes, endócrinos, parácrinos e neurócrinos. A principal função do esôfago é impulsionar o alimento, enquanto o estômago ele tem uma função bastante relacionada ao armazenamento, né? E responde com contrações fásicas, como eu comentei agora, aí, em torno de 3 contrações por minuto, trabalhando aí a mistura e a entrega do conteúdo gástrico para o duodeno, e isso entra também bastante aí com contribuições vagovagais. Ok? Bom, o que a gente pode trazer para vocês em termos de fisiopatologia? Eu sempre deixo claro para vocês que eu não tenho formação em medicina, né? Então, o que eu trago para vocês aqui é uma análise mais baseada em literatura e, obviamente, não tem intenção nenhuma de esgotar aqui o assunto, muito menos de trazer as falas no sentido de diagnóstico diferenciado, de sintomatologia e tratamento, quaisquer que sejam aí, acima do que será dito aí pelos docentes da clínica. Mas, de qualquer forma, a gente pode fazer uma introdução, ok? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho a doença do refluxo gastroesofágico, conhecido como GERD em inglês. Ele basicamente é associado à azia, né? O que você tem aqui? Essa azia normalmente é um sintoma muito típico, com grande frequência nos pacientes, em função da regurgitação de ácido. Então, se você tiver um mecanismo anti-refluxo incompetente, suponha que o esfíncter esofagiano inferior seja incompetente, lesado, danificado, você tem conteúdo gástrico e começa agora a ter contato com o esôfago, né? E os seus arredores aí, tá? Isso pode levar a um dano da mucosa, do epitélio, com ou sem sintomas. Pode ser sintomático ou assintomático. E alguns sintomas atípicos entrariam aí como dor torácica, não cardíaca, tosse crônica, rouquidão, irritação da garganta, entre outros. Bom, pessoal, olha só aqui, ó, a gente vai trabalhar alguns conceitos. O refluxo, ou melhor, a doença do refluxo gastroesofágico, o GERD, ele pode estar associado então ao refluxo de secreção ácida ou outros componentes, inclusive vindo lá do duodeno, né, como bile, pepsina, enzimas. Você tem aqui mecanismos, pode ser associado a mecanismos anti-refluxo com falhas estruturais ou fisiológicas na junção gastroesofágica. Você pode ter uma lesão esfíncter esofágico inferior ou não, você pode ter uma lesão das fibras nervosas, né? Então você perderia aí essa regulação neural sobre o tônus do esfíncter, muito mais do que uma lesão estrutural, né? Você pode ter também lesões do diafragma que comprometam essa junção gastroesofágica, hérnia de hiato, lesões no ligamento freno-esofágico, em alguns casos são corrigidos cirurgicamente, né? Se não for na maioria dos casos, quando especialmente a falha é estrutural. Podemos ter aí perda da capacidade de depuração, de clearance esofágico, ou seja, a peristalse esofagiana ela não pode ocorrer eventualmente com toda a sua propriedade. Às vezes você pode ter um esôfago mais flácido, né? Uma peristalse mais leve, enfim, você pode ter problemas que repercutam sobre a capacidade da deglutição propriamente dita, né? Você pode ter também a integridade da mucosa ou mecanismos de defesa prejudicados que reflitam numa doença do refluxo gastroesofágico, ingestão de alguns irritantes, especialmente os anti-inflamatórios não esteroidais, alguns antibióticos, que nesse caso aqui, comprometendo a produção de prostaglandinas, você tira a proteção básica e de muco, né, no estômago, por exemplo, favorecendo aí uma maior concentração ácida no lumen gástrico, que em eventual caso de regurgitação poderia causar maior irritação aí no esôfago. Algumas substâncias ingeridas e drogas que afetam o esôfago, o esfíncter e a motilidade, como álcool e algumas medicações, ou ainda há outras situações que podem atuar retardando o esvaziamento gástrico e colocando esse conteúdo ácido mais em contato com o esôfago, né?
por maiores períodos de tempo, esofagites, alterações de cunho genético e até psicocomportamental. Então vejam bem, apenas para a gente ter alguma noção aqui de alterações estruturais, a gente pode ter fraqueza ou ruptura do ligamento freno-esofágico e a formação de bolsas aqui, de hérnias, né? Você tem um deslocamento dessa porção cárdia por meio de uma lesão do ligamento freno-esofágico e parte do estômago ele se desvia, né, pelo diafragma e vejam, o esfíncter ele está aqui, ó. Então você forma uma bolsa e você compromete muito a função do esfíncter esofagiano inferior, né? Essa aí seria a chamada hérnia de hiato, né? Bom, com isso você também pode ter um comprometimento do clearance, né, desse processo de deglutição, e a gente teria uma barreira, portanto, antirrefluxo menos competente. Tá? Existe uma controvérsia aqui se a doença do refluxo gastroesofágico está associada a uma maior frequência de relaxamentos do esfíncter esofagiano inferior transitórios. Esse TLSR, que vem do inglês, ele se refere então ao relaxamento transitório do esfíncter. Esse relaxamento transitório do esfíncter ele ocorre em torno de até 20 vezes por hora, tá? Em alguns indivíduos, está inclusive associado à erucção, né? À liberação de gases gástricos. Agora, isso é fisiológico, isso ocorre, né? Então não se sabe se é consequência ou causa você ter mais frequências de relaxamentos, ou, basicamente, se quando você tem um relaxamento transitório do esfíncter, você, num contexto que já tem uma hérnia, por exemplo, você passa a ter uma irritação aí da mucosa duodenal, né? É mais provável que seja por aí. Então, essa doença do refluxo gastroesofágico, ela normalmente começa com o esfíncter esofagiano inferior incompetente, isso favorece refluxo gástrico. O prolongamento, né, do contato da mucosa gástrica com esse ácido pode afetar a peristalse, causar uma inflamação, esofagite, podendo eventualmente até ir para um contexto mais neoplásico, né, quando você tem aí metaplasia. E uma vez que você tem uma lesão, uma diminuição da eficiência dessa porção distal do esôfago, você diminui ainda mais, né, a pressão sobre esse esfíncter esofagiano inferior e forma-se aí um ciclo positivo de retroalimentação. Então, como eu comentei com vocês, nós temos normalmente associado a um processo de deglutição, nós temos um relaxamento do esfíncter esofagiano inferior. Mas você pode ter esse relaxamento ocorrendo sem que haja a deglutição, tá? Então, alguns autores colocam que quando ocorre esse relaxamento do esfíncter fisiológico, você expõe a maior conteúdo gástrico, especialmente se você tem qualquer alteração estrutural. Nesse momento do relaxamento, esse conteúdo gástrico ele vai causar mais irritação aí para a estrutura esofágica, né? Enfim, existem diversas combinações de herniação, mais o relaxamento transitório do esfíncter, mais a chamada bolsa ácida, que é o conteúdo gástrico ácido que fica presente aqui, ó, nessa hérnia. Então ele tem menos esvaziamento e aí essa acidez ela pode contribuir para a degeneração desse epitélio duodenal. E enfim, há uma relação muito grande aí entre a complacência do esfíncter esofagiano inferior naqueles indivíduos, né, que apresentam a hérnia, ok? Naturalmente você altera aí a configuração anatômica e estrutural desses tecidos que favorece, por suposto, aí a perda de eficiência do esfíncter esofagiano inferior. Já comentei sobre a redução da eficiência motora do esôfago, que pode resultar em peristalses hipomotoras mais fracas, né? Em hipoperistalses, de tal forma que você tem maior contato também do alimento recém-deglutido com o esôfago, né? Isso pode ir aí lesando de certa maneira o esôfago e ser uma das formas de contribuição para a sensação de refluxo. E alimentos normalmente gordurosos e ácidos, eles podem ser evitados, dependendo aí do caso do indivíduo ter bastante sensação de azia, né? Ou seja, em algumas situações você tem tanto a configuração do alimento quanto alguns contextos patológicos que reforçam o menor esvaziamento gástrico e favorece a mais refluxo, algo que eu vou comentar aqui.
Então, há uma correlação positiva entre IMC, medida de circunferência abdominal e prevalência de doença do refluxo gastroesofágico. Basicamente porque num contexto de obesidade visceral, você tem uma pressão intraabdominal maior sobre o estômago, né, dessa gordura visceral. Isso favorece mais rompimentos da junção gastroesofágica, maior frequência de relaxamento transitório do esfíncter esofagiano inferior. E a dieta normalmente não é uma regra, em contextos de obesidade, está associado aí a alimentos ultraprocessados, a alimentos ricos em gordura, que podem favorecer um menor esvaziamento gástrico, tá ok? Então, existe uma série de alterações que podem ocorrer em contextos de obesidade, que estão associadas aí a disfunções no trato gastrointestinal, como eu comentei com vocês, hérnia de hiato, maior frequência de relaxamento do esfíncter, um esfíncter esofagiano inferior mais hipotenso, né? E assim vai, tá ok, pessoal? Tem uma série de situações que podem ser encontradas. E outras situações também podem favorecer o refluxo, como fumo, alcoolismo, a própria gestação, que você tem o aumento da pressão intraabdominal, alguns agentes anticolinérgicos, antidepressivos, broncodilatadores, também são fatores de risco, tá? Para a gente ir finalizando aqui, eu trago para vocês algumas revisões, caso alguém tenha interesse, tratando da patofisiologia da doença do refluxo gastroesofágico, as principais alterações presentes, o que se sabe mais ou menos sobre essa doença junto à obesidade, algumas recomendações por entidades clínicas para o manejo da doença, algumas evidências, né, baseadas em tratamento ou tratamentos baseados em evidências, e também mais alguma coisa de guidelines aqui, focando em pacientes pediátricos, tá? Mas certamente isso tudo vai ser recomendado aí pela clínica. E por fim, né, quando se fala em dispepsia, a gente está falando aí em prejuízos de funções normalmente motoras, desculpa, gástricas, e aqui vale a pena trabalhar um pouco, seja na dispepsia ou seja no caso aí do refluxo gastroesofágico. Você pode ter alterações do ritmo circadiano que levem, sim, a maiores prevalências aí de disfunções gastrointestinais. Então, uma alteração desse relógio biológico, como, por exemplo, indivíduos que fazem turnos noturnos, inclusive na área médica, isso é muito comum, né? Com restrição do sono, além de fatores de predisposição genética e o próprio envelhecimento, tudo isso pode ser fator de risco, né? Para desordens no aparelho gastrointestinal, como doenças inflamatórias, o câncer intestinal, a formação de ulcerações pépticas, sejam gástricas ou duodenais, doença do refluxo, inflamação e aqui algumas doenças metabólicas, como o fígado gorduroso, que não vem ao caso, né? E vejam bem, alterações, né, nesse ritmo circadiano devido a trabalho por turnos ou voos transmeridionais têm sido associados com sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, constipação e diarreia. Né? Eu trago aqui, por exemplo, aumento da secreção ácida, então a gastrite, enfim, você tem uma série de alterações no sistema gastrointestinal em função de um contexto cronobiológico modificado. Tá? Vejam aqui, por exemplo, que nós temos uma frequência bem relatada de doença do refluxo gastroesofágico em indivíduos que têm níveis de melatonina circulante diminuídos. Isso implica que são indivíduos que têm interrupção do sono ou têm aí privação do sono, né? Ou seja, dormir mal pode estar associado aí à presença aí de doença do refluxo gastroesofágico. E você tem até efeitos terapêuticos potenciais com a reposição da melatonina, tá? Então, apenas aí para a gente exemplificar. Com isso, pessoal, acho que a gente termina aqui o nosso conteúdo, né? Eu vejo aqui que a gente chegou a 1 hora de conversa. Eu agradeço muito a vocês, eu peço bastante aí a compreensão, né, nesse momento difícil que estamos passando. O conteúdo, se eu me aprofundar demais, a gente pode ter um vídeo muito longo, e se eu for rápido ou superficial demais também, aí a gente acaba
não trazendo os principais pontos, né, da nossa conversa. Por isso eu peço a compreensão de vocês aí e um grande abraço.